Mas agora, para a gente esgotar o assunto de Zona Franca, eu queria que soltasse a pergunta do Carlos Branco, que é jornalista aqui da nossa Rede Caldeirada, do jornal A Crítica. Ele também pergunta a respeito da Zona Franca de Manaus. Então, por favor, vamos soltar essa pergunta. A arrecadação federal no semestre, ela foi recorde. O governo nunca arrecadou tanto em toda a história do país, mas não faz proselitismo político em torno dessa questão, porque sabe que a qualidade dos serviços públicos é pobre. E o brasileiro, a despeito disso, trabalha quase 5 meses para pagar a cesta de impostos. Eu queria lhe perguntar o que o senhor acha dessa questão e queria lhe perguntar também se, diante de uma reforma tributária, qual seria a sua postura em relação à Zona Franca de Manaus? Em relação à Zona Franca de Manaus, não mexemos nos incentivos. Agora, reforma tributária é um edifício da maior complexidade. Qualquer coisa que se mexe, toca no resto. Portanto, precisa ser feita com cuidado, com habilidade, com conhecimento. Porque toda vez que se fala de reforma tributária, todo mundo fala a favor. É igual perguntar, você gosta de água encanada, gosta de luz elétrica, gosta de reforma tributária? Todo mundo vai responder que sim. Só que água encanada e energia elétrica, todo mundo sabe o que é. Reforma tributária não se sabe muito e tem-se ideias divergentes a esse respeito. E realmente, cada projeto de reforma tributária que vem, a Zona Franca é candidata a ser prejudicada pelo conjunto do assunto. Eu tenho isso muito presente na Constituinte, eu fui relator, ou seja, que fez a redação final do capítulo tributário, além de orçamentário, de finanças, etc. Não tocamos na Zona Franca, né? Porque se acabasse o IPI, acabava a Zona Franca. Então, tem que ter conhecimento do assunto. Eu não vou tocar em nenhuma mexida tributária na estrutura de incentivos da Zona Franca, porque ela depende disso, e são 100 mil empregos, mais ainda, retém as pessoas trabalhando, empregos de boa qualificação, e poupa a floresta também. Um elemento importante. Por que o Amazonas é o estado mais íntegro em matéria de florestas? Porque tem a Zona Franca. Se não tivesse, vocês podem estar certos que a floresta estaria muito menor hoje em dia. É uma coisa que também contribui para o Brasil. Você tem o polo de motocicletas, é o maior do mundo, numa única cidade, né? Uhum. E com uma integração enorme. Eu, aliás, visitei a fábrica, achei incrivelmente arrumada, sabe? Um bom clima de trabalho, muita gente, 10 mil trabalhadores permanentes, outro tanto temporários, estagiários, etc. Achei aquilo uma beleza, um milagre. Se a gente fosse fazer literatura antiga, um milagre dentro da selva. Nenhum vidente na humanidade iria prever que a cidade que mais produz motocicleta no mundo estaria no meio da maior floresta tropical do mundo. Tá certo? Isso é uma prova, aliás, da competência. A gente vê lá os trabalhadores, eu estava conversando com os dirigentes, que são japoneses, né, o Nisei, e eles estavam dizendo como os trabalhadores são competentes. Um único operário, sabe, maneja peças de moto, às vezes 2.000 por dia. É uma coisa extraordinária. Então, realmente, é algo que funciona. Agora, do ponto de vista ainda tributário, tem outra questão. A cesta de impostos. Ele pergunta sobre a cesta de impostos, a carga tributária que o brasileiro muito paga. Alta. É a maior do mundo em desenvolvimento. A produção está me passando 5 meses de trabalho para pagar os impostos, é isso? É um pouco menos, mas pouco menos. É como cair do 50º andar do 40º, não varia muito. E eu acho essa carga excessiva. Até a candidata do PT, Dilma Rousseff, diz que a carga é boa, né, tá bem, etc. Eu acho que não. Eu acho que é um excesso, até porque tem muita sonegação. Então, quem paga muito mais do que... Entende? Se eu pago imposto, você não paga, para manter aquela arrecadação, eu vou pagar muito mais. Se os dois pagassem, cada um, eu pagaria menos, né, e você pagaria tanto quanto eu. Então tem esse problema no Brasil. Agora, tem uma outra coisa interessante aqui, do ponto de vista da Zona Franca. A Zona Franca, os produtores, eles pagam um imposto aqui, que é 1% dos insumos, né, dos produtos que são necessários para a produção, sobre a importação deles. Isto arrecada por ano uns 300 milhões. Este fundo devia estar investindo na Amazônia, inclusive na própria Zona Franca. E não é investido. Esse dinheiro fica guardado, ficaram uns 800 milhões, agora estão soltando
um pouquinho para beneficiar um ou outro candidato ligado ao governo, mas o fato é que isso ficou tudo represado com tanta demanda, meu Deus, com tanta necessidade de investimento. Isso, vocês podem anotar, olha, está aqui diante da Câmara. Eu vou acabar com isso, pegar todo esse dinheiro e investir aqui, no estado do Amazonas, na Amazônia, aqui em Manaus, em benefício do desenvolvimento. Tem tanta coisa para investir, meu Deus do céu. Por exemplo, uma outra coisa importante, os portos fluviais, hidroportos do Amazonas, tinham um plano para reformar, adaptar, ampliar 35 portos. Não foi feito praticamente nada, é pouco dinheiro. Né? Isso daria, sabe, um grau de comunicação todo, porque é uma região privilegiada desse ponto de vista. E outra coisa, por exemplo, no Brasil tem incentivo para trator, tem havia o Moder Frota, que foi criado na época do Fernando Henrique, que agora mudou de nome, mas é a mesma coisa. Eu mesmo, em São Paulo, como governador, fiz um programa de tratores para pequenos e médios agricultores, subsidiando. Por que não fazer isso para os equipamentos de transporte, para as lanchas? Para embarcações. Embarcações, para poluir. As modernas poluem menos os rios, tem mais segurança, tem mais velocidade. Por que não remodelar tudo isso? Não custa muito. É um estado imenso, mas não tem tanta gente assim. Então o investimento teria um rendimento enorme. Bom, mas tem outros temas que eu ainda gostaria de tocar.